Opa, tudo bem? Opa, cara, aqui é casa de câmbio, né? Sim, aqui é casa de câmbio. Exato. Ah, sim, perfeito. Então, eu queria só trocar esses 50 reais por dólar. Pode ser? Perfeito, vamos trocar. Ha! Vocês viram que show, galera? O Luanzinho aqui, do lado direito, estava trocando os 50 reais dele por dólares americanos. E o Luanzinho desse lado estava fazendo a conversão, pegando os 50 reais e transformando aqueles 50 reais brasileiros em dólares. Show demais, né, galera? É basicamente assim que funciona o Forex. Sabia que o Forex é um mercado financeiro descentralizado, sendo o maior mercado do mundo? Ele é destinado a transações de câmbio. É exatamente isso que eu estava fazendo aqui, trocando o real brasileiro para o dólar americano. Ele chega a movimentar por dia cerca de 7... Cara, é muito louco isso, cerca de 7 trilhões, cara, 7 trilhões de dólares. Cara, é uma movimentação muito alta, são 7 trilhões de dólares por dia. Cara, eu adoro falar sobre o Forex, porque as opções binárias utilizam o gráfico do Forex para poder representar a imagem na nossa tela. Aquilo que você vê é a movimentação da moeda, que vem lá do gráfico do Forex. E ele movimenta tanto dinheiro assim porque grandes bancos, bancos centrais, corporações, empresas, traders fazem as suas negociações de compra e venda dentro deste mercado. Você sabia que os traders, eles são as menores partes que tem, tipo assim, é um cisco que tem dentro deste mercado, porque os bancos, as corporações, eles fazem altíssimos investimentos. Então nós traders fazemos os nossos investimentos sim, porém fazendo uma pequena parte nesse mercadinho aí. E sabe de uma outra coisa? Nós não conseguimos trabalhar no Forex de forma direta, mas sim indireta, ou seja, através de bancos, de corretoras. Só assim a gente consegue operar dentro deste mercado. E nós somos muito importantes para esse mercado de moedas. Primeiro porque como a gente faz a questão da transação, que a gente dá o nome de... Peraí que me fugiu a palavra. Especulação. Como nós fazemos a especulação dentro desse mercado, a gente acaba dando liquidez, porque são muitas ordens sendo dadas pelos traders. E esse mercado ele fica aberto basicamente 24 horas por dia. Fecha apenas ali na sexta-feira, 10 horas da noite e volta no domingo às 10. Mas são 24 horas por dia. Forex é uma abreviação de Foreign... Vou falar para o Renan pôr aqui abaixo. Que basicamente significa moeda estrangeira. É um mercado de muito tempos atrás. Podemos dizer aí, foi criado lá em 1971, ou seja, será que é um mercado sólido? 1971? Faz tempo, hein? Mas vamos entender um pouco mais como que funciona essa questão da movimentação, por que ela é dada, o porquê que quando a gente fala em Forex, a gente lembra em paridade de moeda, ou seja, a força que uma moeda exerce sobre a outra. Como que isso funciona? Quadro branco, vem pra cá. Vamos falar um pouco agora sobre o Forex, tá? Vamos falar sobre o Forex. Imagina só se eu gosto de um quadro branco e uma caneta, e já falei pra vocês, não gosto nem um pouquinho. E muito menos de falar sobre o Forex. Galera, olha só, eu operando opções binárias tenho a obrigação de entender sobre o Forex. Porque nós das opções binárias utilizamos o gráfico, sabe de onde? Do Forex. Exatamente o gráfico do Forex é o gráfico que a gente utiliza em opções binárias. Então sim, eu tenho um conhecimento avançado sobre como funciona o Forex. Lembra que eu falei pra vocês? Você tá trabalhando naquela empresa de apertar o botãozinho lá, mas e aí? Você sabe por que você tá fazendo aquilo? Bom, vamos conhecer o mercado novo, você tem que entender sobre, você tem que, antes de mais nada de técnica e tudo, você tem que entender sobre de onde vem, o porquê acontece, por que valoriza, por que desvaloriza, quais são os motivos daquilo. Então, nas opções binárias, eu fui obrigado a estudar sobre o Forex, tá? Eu sou um cara que eu divido bem minha vida. Eu comecei com opções binárias, fiquei bom, me tornei profissional, consegui tirar bons resultados. Pulei para outra modalidade, fui para B3, hoje estou operando, aplicando dinheiro. Porém, o Forex ainda é um mercado que eu não apliquei dinheiro, mas estou estudando e tá ali. Olha lá, já tá operando para mim, mas na conta demo. Por quê? Tudo que eu explico para vocês eu aplico, galera. Não adianta, sou bom em opções binárias, vou lá pro Forex. Aí coloca lá uma grana, pum, perde tudo, é em dólares.
Perde tudo. E aí? Vai chorar? Bom, primeiro você tem que entender aquela modalidade. Se a conta demo tá ali, é para te ajudar o quê? Em técnicas, beleza? Então, antes de mais nada, antes de técnica, antes de qualquer outra coisa, vamos entender um pouco mais sobre o nosso amigo Forex. Olha só. Forex, olha que lindo, cara. Adoro falar sobre o Forex. Depois que você entende o conceito, tudo do Forex, você se apaixona na explicação. Porque é uma explicação muito louca, cara. É uma coisa muito assim, sabe, fora da caixa. É um negócio muito louco. Para você entender essa questão do Forex, é importante que você entenda que o Forex é basicamente uma casa de câmbio. É você ir lá realmente fazer o que eu fiz aqui, trocar 50 reais por dólares, tá? E pegar em dólares esses 50 reais. Só que, o que acontece nessa transição? Nesse caso, é pessoal. Nesse caso, eu estou lá para fazer a troca. Eu levo 50 e pego a grana, de fato, fazendo essa transação. Isso também se chama Forex. Porém, o mercado do Forex, onde nós operamos e acreditamos em alta ou queda, a gente trabalha na questão da paridade de moeda. É a energia que uma moeda exerce sobre a outra. E aí a gente utiliza dispositivos, utilizamos máquinas, ou seja, utilizamos computadores para a gente poder abrir a nossa ordem de compra ou de venda, ou seja, acreditando numa queda ou numa alta. Você tem que entender uma coisa do Forex. Para você poder comprar e ter bons resultados, pessoas do outro lado têm que estar vendendo para funcionar essa transação. Porque é basicamente a troca de moeda mesmo. Eu sei que ainda está meio confuso, mas olha só, vou explicar para vocês. Funciona exatamente assim. Vamos supor que você está aqui nos Estados Unidos e você deseja descer aqui para Europa. Então, você está nos Estados Unidos e quer ir para a Europa. Ou seja, a sua moeda nos Estados Unidos é o dólar, certo? E aqui na Europa é o euro. Não lembro qual que é o símbolo, eu acho que é um Ezinho assim, mas tranquilo. Você quer fazer essa viagem dos Estados Unidos para a Europa. Mas você vai chegar lá e adivinha só, você tem que ter euros. Você não pode ter dólar, porque lá a economia ela é movida pela moeda euro. Lá eles trabalham com euro, lá o comércio trabalha com euro. Então você tem que fazer essa transação. E aí é onde acontece isso daqui, olha só. Euro barra USD. Ou seja, quando você vê isso daqui, galera, você está lendo da seguinte forma: quantos dólares, tá? Você pega a moeda da frente e você pergunta: quantos dólares americanos são necessários para se obter um euro, tá? A gente pode olhar isso aqui como X barra Y, onde X pode ser qualquer moeda, Y qualquer moeda, mas é sempre essa visão: quantos Ys são necessários para se obter um X? Quantos dólares americanos são necessários para se obter um euro? É aí, galera, que existe essa questão da conversão. E a gente olha para isso entendendo que euro barra USD significa qual pressão uma moeda exerce sobre a outra. Vamos supor que os Estados Unidos está importando e exportando muito da Europa. Ou seja, os Estados Unidos está fazendo uma grande movimentação na Europa. Ou seja, a Europa está se valorizando, certo? Se a Europa está se valorizando porque os Estados Unidos está investindo na Europa, significa que nesse caso, vocês concordam comigo que o euro vai ficar mais caro? Ou seja, quando a gente pergunta quantos dólares serão necessários para se obter um euro, você concorda comigo que essa transação vai ficar mais cara? E se vai ficar mais cara, o que acontece com o gráfico? Isso daqui, olha só. Uma alta. Ou seja, o gráfico euro barra USD basicamente valoriza, tem uma valorização, porque a gente faz a pergunta da seguinte forma: quantos dólares são necessários para se obter um euro? Olha só, se era necessário 5 dólares, agora são necessários 8 dólares para se obter um euro. Ou seja, existiu uma valorização da moeda. Quando o euro valorizou, porque os Estados Unidos estavam investindo na Europa, o euro tem uma alta, tá?
E nesse caso, o dólar se desvaloriza, porque toda a valorização, já que a compra e a venda está vindo da Europa, existe uma desvalorização do dólar. Por quê? Porque o investimento na Europa está sendo alto, e às vezes não só dos Estados Unidos, vários países estão investindo. E aí existe o que? Uma valorização do euro. Logo, tudo que você vai comprar lá vai ser mais caro, logo quando você for fazer essa conversão vai estar mais caro, e assim vice-versa. E quando o dólar se valoriza, o que acontece com o gráfico aqui? Olha só, o gráfico euro/USD. Quando o dólar se valoriza, vamos supor que agora o dólar se valorizou. E galera, é sempre essa visão, é a energia, é a força, é a pressão que uma moeda exerce sobre a outra, exatamente isso. Quando a gente fala euro-USD, tá? Euro-USD, uma valorização no dólar. Se a gente falar valorização no dólar, logo troca o papel aqui. É uma desvalorização na onde? No euro. Já que valorizou o dólar, o euro. O que aconteceu com o euro? Desvalorizou. Ou seja, o dólar, presta atenção que isso é importante. Quantos dólares serão necessários para se obter um euro? Já que desvalorizou o euro, o que significa isso? Significa que o euro está desvalorizado. Desvalorização, queda, não é? Quando a gente pensa em valorização, a gente pensa em alta. Quando a gente pensa em desvalorização, a gente pensa em queda. Nesse caso, se existe uma valorização na moeda X, ou seja, no euro, o gráfico sobe. Por quê? Desvaloriza o Y, tá? Já que valorizou um lado, desvaloriza o outro. É alta, tá? Desvalorizou o dólar por quê? Porque o dólar vai ter que pagar muito mais, pensa dessa forma. Os americanos vão ter que pagar muito mais pelo euro, ou seja, desvaloriza o dólar e valoriza o euro, é alta no gráfico. Agora desse lado, quando valoriza o dólar, ou seja, valoriza o Y da paridade X/Y, quando valoriza o dólar nesse caso, né, desvalorizará o quê? O euro. Logo o gráfico vai cair. Por quê? Porque o dólar vai pagar menos na moeda do euro. Concorda comigo? Porque se o gráfico vai cair, vai para 5, vai pagar menos no euro. Ou seja, o dólar sai ganhando. Ou seja, desvaloriza o euro e valoriza o dólar. Galera, no começo, eu não sei para vocês como isso vai ser, mas no começo isso aqui para mim era muito confuso. Até eu conseguir entender de fato e botar isso aqui na cabeça, então veja e reveja esse vídeo a quantidade de vezes que for necessário, para você poder entender essa questão, essa relação de uma moeda sobre a outra, como que funciona isso daqui, tá? E aí você fala, alô, mas é só quando tem importação, exportação, nananã? Não, são várias questões que dão a valorização e desvalorização de uma moeda, podendo ser problemas econômicos, problemas socioeconômicos, podendo ser eventos, notícia, uma notícia que valoriza super o dólar, uma notícia que valoriza super o euro, ou desvaloriza uma, valoriza a outra, eventos, a gente pode falar também de traders, né? A questão da especulação no gráfico também faz uma movimentação, né? Bem assim, valorizando e desvalorizando uma outra moeda, notícias, empresas, corporações, tudo isso influencia, porque, que não diz para você, se as empresas dos Estados Unidos começam a investir, tá? Até o governo começa a investir na Europa, é valorização no euro, e aí é alta. Então é assim que funciona, tá? É assim que funciona a coisa dentro do Forex. Então a partir daí é que a gente, né, que nós, através de padrões no gráfico, então a gente abre lá uma determinada paridade de moeda, ó, euro/JPY. E a gente, através de padrões do passado, conseguimos encontrar boas oportunidades no futuro. Tá? Então, através de padrões do passado, conseguimos encontrar boas oportunidades no futuro. É assim que funciona, tá? E aí a gente tem que descobrir a movimentação. Para nós que fazemos especulação no gráfico, nós temos que descobrir qual será o movimento futuro desse gráfico. E aí, através de técnicas e análises, a gente consegue descobrir o que vai acontecer aqui para frente. E existem vários tipos de técnicas, técnicas fundamentalistas. Lembra que eu falei para você que eventos e notícias valorizam e desvalorizam o dólar? Pois é, técnicas fundamentalistas, através de eventos, de notícias. Técnicas gráficas, você analisar o gráfico para poder descobrir o futuro. Técnicas, análises técnicas, né, que no caso é utilizar indicadores.
ou seja, matemática, cálculos matemáticos ali no gráfico, que vai te dar uma possível entrada de compra ou de venda. Entre outras técnicas que existem para você poder descobrir o futuro do gráfico. Luan, é 100% que eu consigo descobrir o futuro? Não, jamais. Você consegue descobrir o futuro de um gráfico de forma incerta. A gente não sabe se de fato vai acontecer aquilo, porque o gráfico ele é imprevisível, tudo pode acontecer, tá? Então, sobre o Forex, galera, é basicamente isso. Agora a gente vai lá para a tela do computador poder entender um pouco mais a corretora que eu utilizo, que a maioria das pessoas usam e que você pode utilizar. Lembrando que a aula de técnica, explicando para vocês uma estratégia que funciona tanto em B3 como em Forex, até em OB, cara, até em OB funciona. E outros que você quiser, desde que o gráfico seja exatamente assim, ó, preço por tempo, você consegue aplicar a estratégia que eu vou ensinar para vocês, que é uma técnica matadora infalível. É a técnica, tá? O que eu vou ensinar para vocês aqui vai ser em primeira mão técnicas que eu absorvi de grandes traders desses mercados, beleza? Então, vamos lá pro gráfico? Vem comigo. Vamos então aqui para nossa telinha do computador, né, para a gente poder conhecer basicamente qual é a corretora que eu vou te aconselhar, te indicar, tá, a fazer um cadastro. Uma corretora onde não apenas eu, como grandes outros traders utilizam também, tá? Então vamos lá, vamos conhecer qual que é essa corretora? Então vamos lá, galera, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, entrar aqui na internet, tá? Pera aí. Olha só. Quem aí conhece essa corretora? XM, tá? É uma corretora que muitos traders do Forex utilizam, a tão conhecida XM. É uma corretora que não trava, é uma corretora muito boa, que eles têm um excelente feedback, tá? E aí como que você vai iniciar? Ainda seguindo aquilo que eu ensinei para vocês, de não ter que aplicar nenhum dinheiro para poder treinar, para poder aprender, para poder aplicar e ver se funciona, tá? Primeiro a gente desce aqui, novamente a gente pode ver alguns serviços, alguns produtos que a corretora tem, né, para poder te disponibilizar. Pode ver que tem vários produtos aí, vários serviços, olha só. Forex, CFDs dos índices, commodities, tem bastante coisa aí, ó. Metais, tá vendo? Onde você pode utilizar, mas enfim, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vem aqui, ó, e coloca em português, olha só, pra gente entender o que tá escrito, né? A não ser os caras aí que são fogo em inglês, mas a gente que não é, que a gente arranha no inglês, melhor colocar em português para poder entender melhor. Olha só, abrir conta demo é a primeira coisa que vocês vão fazer. Então, novamente, é aquilo que eu disse para vocês. O cadastro, ele é muito simples, galera. O cadastro, ele é muito tranquilo. Tá vendo? Ó, coloca o nome, sobrenome, ó, Brasil, cidade, ó, telefone, e-mail. Vocês vão fazer um cadastro normal. Aqui na hora de escolher, eu dou a dica para vocês escolherem o MetaTrader 4. Porque o 4 ele já vem configurado com muitas coisas que você vai utilizar ou não. O MetaTrader 5, ele vem com algumas coisas que você tem que configurar, tá? Então, melhor que você coloque o MetaTrader 4. Também tem muitos indicadores aí do passado que funcionam no MetaTrader 4 e não funcionam no MetaTrader 5. Então, baixe o 5, tá? Aí aqui, valor de investimento. Poxa, esse eu já não lembro, galera. Eu não lembro se esse daqui é o valor... Bom, eu acredito que isso aqui seja o valor de banca que vocês vão ter, tá? Então você coloca aqui, ó, coloca no último. Se não for, se for alguma coisa a ver com lote, que eu acredito que não, é só você vir falar, sabe com quem? Com suporte, tá? Ó, chat ao vivo, galera. Olha só, eles dão total apoio, total ajuda, tá? Fala inglês com eles, usa o Google Tradutor, mas é por aqui que vocês vão conversar com eles, tá? Para tirar dúvidas, se você quiser tirar algumas dúvidas. É que faz tempo que eu fiz a minha conta, galera, eu não vou conseguir lembrar. Mas é muito simples abrir a conta. Depois é só você pegar e baixar o MetaTrader, tá? E qualquer dúvida, tira aqui com eles. Outra coisa, se você quebrar sua banca na conta demo, você entra em contato aqui com eles, passa um número que vai lá para o seu e-mail, porque no seu e-mail, galera, quando você abre o MetaTrader, vamos abrir ele aqui? Então, fez o cadastro, é só colocar aqui, ó, XM, tá? Olha só, XM Global MT4 e já vai abrir,
tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, tá aí, MetaTrader 4. Só que daí, galera, não vai funcionar, ele não vai funcionar, por quê? Você tem que clicar aqui, ó, e colocar aqui, ó, login da conta de negociação. Por quê? Porque ele não vai estar logado, tá? Você não vai conseguir operar, aí você tem que logar, e esse log, a senha e o login vai vir no seu e-mail, então tem que pôr o e-mail certinho, tem que pôr os dados tudo certinho, tá? Igual a B3. Então, conseguindo logar aqui, porque esse aqui é um dos problemas que acontece muito com a galera, você loga na conta demo, procura aí tudo que é demo, loga na conta demo, tá? Logou uma vez, acabou. Ele vai ficar salvo pro resto da vida na sua máquina, tá? E aqui é onde a gente tem a nossa corretora. Então, beleza, galera, esse daqui é o layout que vocês têm, essa daqui é a plataforma, tá? Aqui a XM é a corretora e a plataforma é o MetaTrader 4, tá? Vocês têm que aprender a diferenciar isso daí, beleza? Então, geralmente o seu gráfico, não sei se ele vai vir de linha, se ele vai vir de barra ou como vai vir, mas aí vocês clicam aqui em cima, ó, gráficos, ó, gráfico de candlestick ou dá um Alt 2, você pode escolher o time frame que você quer para você poder operar. Aqui a gente está no áudio USD, se você for lá no áudio USD, das opções binárias, a movimentação é para estar igual. Lembrando que às vezes tem uma pequena diferença, porque a gente está lidando com transporte de dados da corretora do Forex para as opções binárias. Então às vezes tem uma pequena diferença, mas geralmente é bem igual, é bem idêntico, tá? Quando você for abrir, geralmente ele vai estar assim, galera. Olha só, aqui estão os ativos, tá? Vamos escolher um ativo, ó, janela de gráfico. Geralmente vai estar assim. O que eu recomendo você fazer? Vem aqui com o botão direito, ó, tira a grade. Tá vendo que ele está nesse gráfico de barras, né? Ou você aperta Alt 2, ou você vem aqui, ó, gráficos, ó, gráfico de candle, ou Alt 2, tá vendo, ó? Aí pronto, virou o gráfico de vela. Aqui ele tá em H1, olha só, time frame você muda aqui em cima, ó, M1, M5, M15 e por aí vai, tá? Aqui é onde você muda o time frame. E também tem, olha só, para você poder marcar suporte e resistência, marcar suas tendências, tá vendo? Temos também aqui, ó, inserir Fibonacci, tá vendo, ó, retração, ó, Fibonacci aí. Temos a Fibonacci, essa Fibonacci ela tá mexida e ela tá exatamente do jeito que eu vou ensinar vocês como que utiliza, que é uma das estratégias, tá? Então, importante que vocês entendam isso, tá? Ah, Luan, mas onde que eu compro, onde que eu vendo aqui? Olha só, vocês podem vir aqui, ó, negociação a um clique, e aí vai aparecer aqui, ó, clicou, ele comprou, tá vendo, ó, acabou de comprar. Ou então vocês vêm aqui, ó, no período do gráfico e compra. Toda vez, quando o gráfico chegar aqui, ele vai entrar comprado. Você pôr mais para cima, mais para baixo. Só não dá para aproximar muito do ponto de entrada. Não dá para aproximar muito do ponto de entrada, olha só. Mas você pode colocar ele um pouco mais em cima. Ó, sem problema. Beleza? Então, o que eu preciso que vocês entendam é basicamente isso, tá? A corretora que eu utilizo, como baixar e como mexer de forma gratuita. Luan, quebrei minha banca. Vai lá na XM. Manda uma mensagem aqui pro carinha, coloca seus dados bonitinho, manda uma mensagem aqui pra ele. Oi, amigo, tem como você depositar pra mim aí 1 milhão? Aí ele vai depositar pra você $1 milhão, beleza? Pra você poder operar. Suas negociações vão estar aqui, ó, negociações, tá vendo, ó? Pode ver que eu tô vendido, tá? Pode ver que eu tô vendido aqui no GBP USD, tá? E tô perdendo $300, eu nem lembro quando eu abri isso daqui. Ah, tá! Nossa, GBP USD. Olha só, galera, cabeça na lua. Eu acabei de abrir e falei que não lembro, mas foi essa ordem que eu acabei de abrir. Tá vendo, ó? Aqui ele mostra em tempo real, tô perdendo $300, tá? E aí aqui a gente pode mudar o quê? O valor, tá? Da nossa... do nosso contrato, beleza? Mas é basicamente isso que eu preciso que você entenda. O próximo vídeo, galera, eu já vou trazer para vocês as técnicas. Então se preparem porque o próximo vídeo vai ser marcante. Estudem, galera. Vamos pra cima, vamos pra cima.